Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Esse é o seu programa onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, ao vivo, a gente para estudar um pouquinho a respeito dos evangelhos. Você sabe que em 2017 nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Ao longo desse ano serão 39 parábolas contadas por Cristo e cada uma dessas parábolas tem um ensino muito especial. Você sabe que Jesus tirava essas lições da natureza, das cenas do cotidiano e aplicava essas lições à vida dos seus ouvintes. Por isso ele sempre começava: a que compararei o reino dos céus? O reino dos céus é comparado a... E hoje vamos aprender sobre uma parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o credor incompassivo. Certamente você já leu várias vezes essa parábola, essa história, e se perguntou qual é o seu significado, pois hoje nós vamos trabalhar juntos esse significado. Então pegue a sua Bíblia e a partir de agora vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Antes, porém, como você sabe, a gente tem um pessoal que sempre nos acompanha através da internet, na nossa live, no Facebook ou ao vivo aqui na TV, e eu quero mandar então um abraço para esse grupo que está aí sintonizado, começando com a Iana de Faria Silva, lá de Goiânia, Goiás, Renan dos Reis Alves e Graciele Alves, de Guarapari, no Espírito Santo. Um abraço carinhoso a todos os capixabas que nos assistem. Adriano Dias Andrade, de Rondônia. Rildo e Daniele Mendes, de Juazeiro, na Bahia. Carlos Alberto Coque, de Luiz Eduardo Magalhães. Eu estive alguns dias atrás lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um abraço para todos vocês, pastor Josias, pastor Fernando. Um abraço carinhoso também para vocês. Adonai da Silva Bento, de Indaiatuba, que mesmo está de São Paulo. Juliana Pertili, de Goiânia. Um abraço para você, Juliana. E estamos aguardando você aqui no programa Bíblia Fácil. Ela é uma das próximas convidadas da nossa próxima temporada, que você acompanha a partir de dezembro. Anota aí na sua agenda. E Suzana Londeiro, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado você que está sintonizado também, e eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e nós vamos agora aprender mais a respeito dos ensinos de Jesus. O que ele ensinou nas suas parábolas. E por falar em ensinos de Jesus, eu me lembrei agora que nós temos um presente para você. Isso mesmo, eu tenho aqui em minhas mãos o curso Ensinos de Jesus. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 1. Ensinos de Jesus. Esse é um curso especial que é a temática do programa Bíblia Fácil. Todos os sábados às 2h30 da tarde e na Rádio Novo Tempo, todas as quintas às 10 da manhã, a gente se encontra para estudar esses temas dos ensinos de Jesus. Se você quiser esse guia de estudo da Bíblia, você pode pedir agora para nós. Você pode ligar em horário comercial, o nosso número vai aparecer na sua tela, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você quiser, você pode agora mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número é 12 98100 1615. Ou se você já está na internet, acesse o nosso blog novotempo.com/Escola Bíblica NT. Ali você vai ver essa imagem, você clica nela, vai abrir um formulário, preenche esse formulário e nós, num prazo de 15 a 20 dias, mandaremos esse estudo para a sua casa. Agora tem um detalhe também, se você preencher o questionário que aparece no final do nosso estudo e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos mandar para a sua casa um lindo DVD que nós gravamos em Israel. Além de Israel, Egito e Palestina. Esse material contém os mesmos 18 temas do guia impresso, só que num vídeo de alta qualidade. E eu queria mostrar para você um pedacinho dessas gravações lá em Israel, para que você conhecesse bem esse material. Confere aí. Ensinos de Jesus. Uma série que retrata as lições do Divino Mestre no local onde foram ensinadas. Você perceberá que seus ensinos são atuais e relevantes para os nossos dias. E aí, gostou do material? Pois pode ser seu.
Basta você pedir o seu guia, preencher o questionário e enviar para nós aqui da Novo Tempo. Lembrando sempre que você não paga nada por isso e a Novo Tempo paga até o envio pelos correios. Sabe por quê? Porque nós temos um grupo muito especial de anjos da esperança que apoiam esse ministério. E se você não é um anjo da esperança ainda, você pode se tornar um. Ligue para nós, 0 operadora 12 21 27 30 30, torne-se um anjo da esperança e continue apoiando esse ministério da Novo Tempo. Já está com a sua Bíblia em mãos? Então eu queria convidar você para que hoje nós estudássemos a parábola do credor incompassivo, contada por Cristo em Mateus 18. Só que aqui no programa nós temos um hábito. A gente nunca começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Se você puder, ore comigo agora. Pai Santo, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. A Tua palavra está em nossas mãos. E nós queremos suplicar ao Deus Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, que Ele possa estar conosco agora, abrindo a nossa mente, a compreensão e o nosso coração à aceitação dos Teus ensinos. Que a Tua bênção esteja com cada telespectador agora. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pegue sua Bíblia então e acompanhe comigo agora, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Jesus disse assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35, Jesus termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Interessante que essa parábola surge num contexto de uma pergunta do apóstolo Pedro. Ele disse para Cristo assim: Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E então Jesus responde: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se nós multiplicarmos 70 vezes 7, teremos 490. É claro que Jesus não estava falando de que nosso perdão se limita a 490 vezes, mas ele estava usando aqui uma hipérbole para mostrar que o nosso perdão deve ser tão extensivo quanto é o perdão que de Deus recebemos. E nesse contexto, Jesus conta então a parábola do credor incompassivo. Talvez para mim e para você não seja tão fácil compreender essa história, porque Cristo está usando uma moeda, um valor que nós não conhecemos muito bem em nossos dias. Talvez se atualizássemos para reais ou dólares, ficaria mais fácil a sua compreensão. E é justamente isso que eu quero fazer com você, para você entender a situação vivida por esses dois devedores na parábola contada por Jesus. Bom, vamos começar com os denários. O segundo homem devia 100 denários ao seu patrão. Se nós pensarmos que o denário era o valor pago a um trabalhador comum por um dia de trabalho, você vai ter uma dívida de 100 denários
são 100 dias de trabalho. Ou seja, se ele trabalhasse, quem sabe menos de um ano, ele conseguiria pagar a sua dívida. Então, ela era perfeitamente pagável. Menos de um ano trabalhando, ele podia saldar a sua dívida. Agora, o primeiro homem devia 10.000 talentos. Quanto vale um talento? Um talento vale 6.000 denários. Ou seja, você tem que pegar 6.000 denários e multiplicar por 10.000. Ele, para adquirir um denário, precisaria trabalhar 20 anos. Ou seja, ele, para conseguir um talento, precisaria trabalhar 20 anos. Agora imagina, se ele tem uma dívida de 10.000 talentos, quanto tempo ele teria que trabalhar para saldar essa dívida? Certamente que ele não conseguiria. Talvez toda uma vida trabalhando, ele pagasse apenas um talento, mas ele devia 10.000 talentos. Qual é a realidade que Jesus quer nos ensinar aqui? O primeiro homem que aproximou-se do seu senhor para o ajuste de conta, ele tinha uma dívida impagável. Interessante que ele ainda argumenta com o seu senhor: "Sê paciente comigo e eu vou te pagar a dívida." Pagar como? Ele devia 10.000 talentos. Para conseguir um talento, ele precisava trabalhar 20 anos. Como que ele poderia pagar isso? Nunca! Mas o Senhor, demonstrando misericórdia para com ele, sabendo que ele não poderia pagar aquela dívida, o que ele fez? Ele perdoou. Agora imagine você, ele recebe um perdão de uma dívida que ele não poderia pagar. Inclusive foi ameaçado de ser vendido como escravo a sua mulher e seus filhos. Imagine o desespero no coração desse homem, quando sabia que ia ser escravo e perder sua família. Mas, de repente, o Senhor diz assim: "Não, eu vou te perdoar. Eu vou ser bondoso com você." Isso na Bíblia chamamos de graça. Ele usou de graça para com esse homem. Ele não cobrou a dívida que deveria ter sido cobrada. E agora imagina, esse que foi perdoado dessa maneira, sai para casa para contar à sua família o perdão que ele recebera. Mas enquanto caminha para casa, ele encontra alguém que o devia 100 denários. O que eram 100 denários em comparação à dívida que ele tinha sido perdoado? Nada. Mas Jesus conta na história que ele agarra esse homem que o devia e começa a bater nele, dizendo: "Paga o que você me deve." E finalmente levou esse homem para a prisão, porque ele não pagou. Só que alguém havia testemunhado a cena. E alguém voltou-se então para o seu senhor e perguntou: "Escuta, eu não perdoei a dívida tua? Você não deveria também perdoar a dívida do seu conservo?" E então este homem foi lançado na prisão, onde haveria ali choro e ranger de dentes. Qual é a principal lição que Jesus quer ensinar nessa parábola? Nós devemos perdoar aos outros na medida em que nós somos perdoados e muito mais que isso. Sabe por quê? Porque só quem recebe o perdão tem o coração disposto para perdoar. E de fato, se eu e você queremos um dia entrar no céu, nós temos que aprender a perdoar. Você está lembrado da oração modelo ensinada por Cristo em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante? Jesus apresentou ali uma condição. Ele disse assim: "Se vocês não perdoarem aqueles que vos ofendem, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará." E é por isso que ele nos ensinou a orar: "Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores." Agora, você esperar o perdão de Deus e não estar disposto a perdoar as pessoas é a mesma atitude desse credor incompassivo. Ele foi muito perdoado, mas ele não manifestou o mesmo sentimento para com aqueles que o deviam. Então, nós podemos resumir essa história em uma palavra: graça. É sobre isso que a história está contando. A graça de Deus é ela que nos alcança e paga por todos nós uma dívida
que nós nunca poderíamos pagar. Aí você pergunta, pastor, que dívida é esta? Lembra-se de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? Deus queria que eles vivessem felizes e eternamente, mas eles transgrediram a lei, desobedeceram, e o resultado natural seria a morte. Mas Deus tanto amou ao homem que um plano já havia sido ideado, e caso o homem pecasse, um substituto seria enviado. Em Gênesis 3,15, quando Deus disse para Eva e para a serpente que ele colocaria inimizade entre eles e que um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher, que é Cristo, viria para esmagar a cabeça da serpente. Ali foi apresentado o preço da nossa redenção. E sabe qual é esse preço? A morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Tudo o que nós precisávamos fazer para ser salvos, Cristo fez por nós ao longo de sua vida e pela sua morte. Ou seja, nós tínhamos uma dívida que não podia ser paga com Deus, mas Cristo pagou ela por nós. Você entende porque Paulo, lá em Romanos capítulo 5, e ele começa a fazer uma comparação entre Adão e Cristo, e Paulo diz claramente que assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Se em Adão todos nós nos tornamos pecadores, em Cristo todos nós nos tornamos justos, livres. Você se lembra das palavras daquele famoso reformador da Idade Média na França, Lefebvre? Ele dizia, esta é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu naquela cruz que tinha as nossas medidas para que nós pudéssemos viver. Eu e você tínhamos uma dívida para com Deus que durante centenas de vidas, se nós as tivéssemos, não pagaria. E Jesus tudo isso pagou para que nós pudéssemos ter vida eterna. Agora eu te pergunto, quando alguém ofende você e você se nega a dar o perdão, que atitude você está assumindo? É a mesma atitude de ingratidão, de incoerência desse credor incompassivo da história. Ou seja, quem muito foi perdoado, muito tem que perdoar. E quando você experimenta a graça de Deus, quando você entende o quanto Deus te ama, o quanto Ele perdoa, como que Ele transforma a sua vida, o seu coração se abre para entender que quando alguém te machucar e alguém te ferir, nós também devemos perdoar. Outro dia eu li algo muito interessante a respeito do perdão. Alguém escreveu assim, quando você não está disposto a perdoar, é como comer um prato de veneno esperando que o outro morra. É isso mesmo. É você comer um prato de veneno esperando que a outra pessoa morra. É isso que acontece quando você não dá o perdão. Pode ser que nessa noite eu estou pregando para alguém que foi muito ofendido na vida. E certamente o nome dessa pessoa agressora veio à sua mente agora enquanto líamos essa história. Deixe eu dizer para você uma coisa com muito carinho. Se você abrir o seu coração e perdoar essa pessoa, o que ela fez contra você, você vai entender um pouquinho mais do amor e do perdão de Deus. E se você espera que Deus perdoe você por todas as coisas erradas que você faz, como você não vai partilhar desse perdão com outras pessoas? De fato, essa foi a essência da vida e do ministério de Jesus. Você está lembrado daquele episódio de São João, capítulo 8, quando eles trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e todos estavam ali prontos para apedrejá-la? E segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, porque de fato ela foi surpreendida em adultério. Mas eles querendo colocar Cristo numa emboscada, eles perguntaram, mestre, e o que o Senhor diz a respeito? Veja, se Jesus dissesse, vocês não devem apedrejá-la, eles diriam, mas quem é o Senhor para ir contra a lei de Moisés? Se Jesus dissesse, vocês podem apedrejá-la, eles diriam, quem é o Senhor para tentar autorizar uma morte que somente o imperador romano pode autorizar?
Jesus não tinha saída, aparentemente, mas ele, na sabedoria que lhe era peculiar, o que ele disse? Aquele que não tiver pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. Em todo aquele grupo, só havia uma pessoa que podia, em sã consciência, pegar as pedras e apedrejar aquela adúltera. Sabe quem era? O próprio Cristo. Só ele podia fazer isso, porque ele não tinha pecado. Ele era o único na multidão que podia ter apedrejado a mulher, porque ele não tinha pecado. Mas quando ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia diz que eles começaram a se retirar a partir de quem? Dos mais velhos. Por que a partir dos mais velhos? Porque quanto mais vivemos, mais nós entendemos quantos pecadores somos. Mais enfrentamos esse problema, mais temos nossas lutas, nossas dificuldades. Mas quando todos se retiraram, Jesus pergunta para a mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém ficou? E então Jesus pronuncia naqueles ouvidos perturbados a beleza do Evangelho, da graça de Deus. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você entende o sentimento que Cristo deseja que eu e você tenhamos em nosso coração? Esse homem da parábola que perdoou uma dívida impagável, ele representa Deus. Quer nos perdoar mesmo se tenhamos dívidas impagáveis. Mas ele espera que você e eu, ao sermos perdoados, alcançados pela graça dos céus, nós manifestemos para com os nossos semelhantes, que estão aí todos os dias, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão. Agora eu pergunto, de que adianta se você espera receber o perdão de Deus, mas não está disposto a perdoar aqueles que te ofendem? De que adianta você, que se diz até ser cristão, quer o perdão de Deus pelos erros que você comete, mas não está disposto a estender esse perdão àqueles que te ofendem? Eu não estou querendo aqui minimizar o seu sofrimento, nem dizer que nunca erraram contra você. Pode ser até que eu esteja falando agora com uma garota que na infância foi abusada pelos pais. Você já perdoou o seu pai por isso? Estou pregando para alguém agora que teve um trauma na infância, que parece que não consegue esquecer, não consegue se perdoar. Deus espera que a graça dele transborde tanto na sua vida, que você seja capaz de perdoar aquele que te ofendeu. Pastor, mas eu não consigo esquecer o que me aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só Deus perdoa e esquece. O ser humano não esquece. Quem perdoa e esquece é Deus. O ser humano não. E por que não? Porque eu e você, toda vez que olharmos para a pessoa, toda vez que lembrarmos o seu nome, isso vai nos vir à mente. Nós vamos lembrar que alguém fez algo contra nós. E todos nós temos. Um dia fomos machucados por alguém. Mas quando lembrarmos desse nome, dessa pessoa, nós vamos entender que Deus também muito nos perdoou. E é por isso que eu vou perdoar, mesmo sem esquecer. É por isso que eu não vou guardar mágoa, rancor ou ressentimento. Porque Deus, quando Ele nos alcança com a sua graça, é isso que acontece. Por isso, meu prezado, eu queria convidar você hoje a entender que a graça de Deus, quanto mais se manifesta em nossa vida, mais vamos manifestá-la em direção aos outros. E esta é a beleza do Evangelho. Esta é a beleza do Evangelho. Quando Cristo esteve aqui na terra, ninguém mais do que Ele soube o que é perdão. Ele perdoou aqueles que o ofenderam, aqueles que lhe maltrataram, aqueles que cuspiram no seu rosto. Ele perdoou os discípulos que o abandonaram na última hora. Ele perdoou todos os que trabalharam contra Ele, porque esta é a essência da graça de Deus, é o perdão.
E eu e você, sendo seres pecaminosos como somos, devemos entender que enquanto vivermos, seremos carentes da graça e do perdão de Deus. E se eu sou carente dessa graça e desse perdão, eu devo permitir que esse sentimento que me alcança, alcance outras pessoas. Eu devo ser diferente desse credor incompassivo que não permitiu-se ser alcançado pela graça, mas ao invés de perdoar quem pouco lhe devia em comparação à sua dívida, ele começou a espancá-lo. Você já percebeu que às vezes essa é a nossa atitude? A gente quer maltratar as pessoas, quer tratar a outros com menosprezo, quer se considerar melhor do que os outros, e ninguém é, todos somos iguais. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, permita que a graça de Cristo transforme o seu coração. E se você até hoje não conseguiu estender o perdão a alguém que te ofendeu, permita que a graça de Cristo alcance a sua vida de tal maneira que você possa partilhar isso com as pessoas. E se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar por você agora, para que o perdão de Deus alcançasse sua vida e que ele fosse manifesto àqueles que também te ofendem. Ore comigo. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu nome, por tua maravilhosa graça, graça que um dia nos alcançou. O perdão que nos trouxe vida, nos trouxe esperança. Ajuda-nos agora a estendermos esse perdão àqueles que nos ofendem e que nós possamos entender que ninguém foi mais ofendido nesse universo do que o Senhor. Mesmo assim, o Senhor escolheu perdoar e nós também queremos escolher. Por isso, Pai, abençoe cada amigo, cada amiga que está orando comigo agora. Tira essa tristeza do coração, tira esse sentimento ruim e ajuda-nos a entender que o Senhor é amor. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.